que esse salmo, essa palavra é desde essa época, que eu tinha na época 23 anos, que marcou a minha vida, que diz assim: Deus é o guarda fiel do seu povo, né? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Este não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém. Posso cantar aqui? Então, quem nessa noite se encontra enfermo? Enfermo mesmo. Alguma enfermidade que para vocês não tem cura, que está custando a curar. E quem nessa noite aqui não é evangélico, não é cristão? Todos são, né? Amém. Bem, o testemunho que eu vou contar, na época eu tinha 23 anos. Uma jovem que na época gostava de lambada, gostava de danceteria, gostava de estar na danceteria. E eu, como na época, né? Isso era mais ou menos em 83. Eu comecei a frequentar clubes e na época eu trabalhava no hospital de Itaboraí, que não sei quem conhece, é um hospital velho, né? Que os pessoas falam, lá de centro de Itaboraí, na rua do cemitério, onde que agora é a Secretaria de Saúde. Na época eu tinha 17, 18 anos. O tempo foi passando e quando eu estava com 23 anos, a minha mãe precisou fazer uma cirurgia. Ela fez uma cirurgia de esterectomia, retirada do útero, e eu assisti a cirurgia dela. Até aí tudo bem, tudo maravilhoso. Mas quando Deus tem um propósito na sua vida, não importa o tempo, não importa como você é, Ele te escolhe desde o ventre da sua mãe, né? E minha mãe fez a cirurgia, teve alta, fomos para casa. Lá no hospital me deram uma semana para me ficar com ela, para me cuidar dela. E como na minha casa, na época que eu morava ali no Caluge, não sei se alguém conhece ali em Itaboraí, nós morávamos lá, e do quarto dela, da copa para a cozinha, tinha 2 degraus. E para ela não ter que ir para o banheiro tomar banho, o que eu fazia? Eu pegava uma bacia, levava para o quarto, dava banho nela no quarto, levava de novo a bacia para o banheiro, desprezava água. No terceiro dia que ela estava operada, eu escorreguei da cozinha, do degrau. Eu escorreguei e bati com meu quadril, meus rins no degrau. E na hora eu senti uma dor muito forte, mas passou aquela dor. Levantei, sequei a cozinha e fui para casa, e fui para o quarto. Mamãe ficou nervosa, o que eu falei? Nada não, escorreguei na cozinha. Isso devia ser umas 5 e poucas, 6 horas da tarde. E eu namorava um rapaz nessa época. E quando foi mais ou menos umas 9 e pouco, ele foi em casa visitar minha mãe. Eu estava com febre. Falei, mãe, eu estou com febre, eu estou quente, eu não estou me sentindo bem não. Aí a minha mãe falou assim, mas que febre é essa? Eu disse, eu não sei. Ele estava de carro, falou assim, eu vou te levar no hospital. Chegando no hospital, minha mãe ficou em casa. O médico na época, o doutor Francisco, me examinou e falou assim, Jussara, você vai ter que ficar internada. Falei, por que internada? Você está com uma lesão no rins, do tombo que você levou. Falei, mas eu não posso ficar internada, minha mãe está operada. Não, mas você vai ter que ficar operada, internada. Aí tá, ele me deixou lá, ele voltou para casa, avisou minha mãe, aí começou a peregrinação. Eu vou fazer um resumo porque são muitos detalhes. Nessa história eu fiquei internada 9 dias. Em 9 dias eu perdi mais ou menos 20 quilos. Febre não parava.
Minha mãe operada, meu namorado ia em casa, buscava minha mãe para me visitar, voltava, e eu preocupada ali com ela operada. E os médicos sem saber o que fazer comigo, porque eu fui desenganada pelos médicos. Todas as vezes que o médico me dava alta, eu ia no banheiro feliz, para me arrumar, eu ia urinar e saía sangue. Em 9 dias, irmãos, eu urinava sangue. Sangue vivo, sangue. E eu voltava para a enfermaria, eu não tive alta, um calor, época de verão, e eu com cobertor, os médicos sem saber o que fazer, muito antibiótico na veia, e eu perdendo peso, perdendo. Aí chegou um dia, o médico chegou para minha mãe e falou assim, minha mãe foi numa igreja, na Casa da Benção. Eu internada, a minha mãe foi na Casa da Benção, que era o missionário José. Na época, estava o pastor Alzemir, que esteve aqui no domingo. Ele, na época, ele era presbítero. Ele falou assim, a senhora vai para casa que a sua filha vai ter alta. Minha mãe voltou para casa, ela foi lá na igreja, porque a vizinha dela falou assim, vai na Casa da Benção, eu sou de lá. Aí ela foi, conversou com hoje o pastor Alzemir, na época presbítero, ele orou, se concentra nela que eu vou orar pela sua filha. E eu no hospital. Quando a mãe chegou no hospital, o médico falou assim, olha, eu vou dar alta para ela, não temos mais nada para fazer para ela aqui. Aí minha mãe foi para casa e eu continuei lá no hospital. Quando foi no dia seguinte, o rapaz que estava namorando foi lá me buscar. Ele antes tinha comprado algo para a mamãe fazer em casa e falou assim, dona Anitta, eu trouxe um frango, algumas coisas aqui para a senhora fazer para a Jussara, uma canja, que ela vai estar de alta hoje. Aí eu fui para casa. Irmãos, eu cheguei em casa, eu andava porque Deus estava me sustentando. Eu estava na pele e osso. Os olhos não tinha mais, tudo fundo, escuro, e eu sem poder andar, sem poder respirar direito. Quando minha mãe viu, minha mãe se concentrou, se firmou para não entrar em desespero e pânico. Eu entrei dentro de casa, fui direto para o meu quarto. Aí minha mãe olhou para mim assim, eu deitei na cama. Naquela época, eu tinha meu quarto, a cama, não sei se vocês conhecem, não era colchão que nem hoje. Era igual capim, crina de cavalo, como as pessoas falam, aquele colchão grosso. Eu deitava ali. Aí minha mãe, sem saber o que fazer comigo, minha mãe foi na casa da vizinha de novo. A vizinha falou assim, dona Anitta, vamos lá na igreja. Aí eu fiquei em casa. Aí minha mãe foi na igreja mais uma vez. Naquela época não tinha passarela, não tinha nada. Minha mãe teve muita dificuldade em atravessar aquela pista ali do Rio Várzea. Conseguiu chegar na igreja. Aí estava o missionário José, estava o presbítero Alzemir, tinha mais um jovem com ele na época, tudo jovem. Minha mãe chegou lá em pranto, chorando. Ele, calma, vamos orar pela sua filha. Minha mãe passou mal na hora também que orou. Irmãos, quando Deus quer usar, Ele usa quem Ele quer. Eu estava na minha cama. Aí eu estava na minha cama. Glória a Deus. Enquanto a minha mãe estava na igreja, eu vi um bicho sair debaixo da cama. Era uma pantera negra. Ela não andava. Ela se arrastava pelo chão afora. E eu olhava aquele bicho sair debaixo da minha cama. Saía pela porta do meu quarto, explodia. Momento algum eu tive medo. Eu não tive medo de me sentir firme. Quando a minha mãe chegou em casa, ela falou comigo. Aí eu contei a ela, falou assim, amanhã de manhã eles vão vir aqui em casa te orar. Aí eu fiquei tranquila nesse dia, irmãos, eu suei tanto à noite, de madrugada eu suei tanto.
que embaixo da minha cama ficou como se fosse um balde d'água que minha mãe tivesse jogado ali. Aí de manhã eu levantei, irmãos, parecia que não tinha nada acontecido comigo. Eu acordei com muita fome. Minha mãe preparou o café da manhã assim para mim. Aí o presbítero Alzeli esteve lá no dia, junto com outro rapaz, ungiu meu quarto todo, me ungiu. Aí eu nunca vou esquecer isso, ele falou assim: minha jovem, Deus tem um plano muito lindo na sua vida. O anjo do Senhor foi no inferno te resgatar. Porque o que Ele tem para você é muito grande nessa terra. Eu sei, irmãos, que o que eu quero dizer hoje, quando Deus tem um propósito na vida da gente, quando nós somos escolhidos, passa o céu, passa a terra. E se vocês têm algum testemunho, e esse testemunho estava na minha mente para me falar, não era de hoje. Eu morei em Itaboraí vários anos e eu nunca consegui chegar até a igreja de lá. E eu vim dar esse testemunho aqui. Tem outras coisas mais de testemunho que eu tenho na minha vida decorrente. A minha filha é uma testemunho vivo, que eu tive rubéola. O médico queria que eu abortasse, eu não abortei, ela está aí. E hoje a levita está falecendo. E outras coisas também, com o tempo eu vou dar outros testemunhos. Aí